Nossa gente, nossa história. Aqui você vai ver partes da história de Mineiros em diferentes épocas, contadas por seus próprios personagens. Mineiros, nossa gente, nossa história. Mineiros, nossa gente, nossa história é um grande projeto cultural para manter viva as tradições desta cidade e da sua gente. Resgata o passado e mostra o presente utilizando personagens contando as fases mais marcantes das suas vidas, tanto na zona rural quanto na cidade. Não é só um programa de entrevistas, na verdade é uma conversa gostosa, um bate-papo descontraído. O idealizador desse projeto é o comunicador e multimídia Oscar Rodrigues, que faz uma pesquisa profunda para saber o que vai ser levado ao ar e ele mesmo apresenta. Aproveite a chance de fazer uma grande viagem na história e na cultura de Mineiros. Olá amigos, olá amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre digo. Não sei o horário que você estará vendo esse nosso vídeo, mas nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Mineiros, Nossa Gente, Nossa História. Eu costumo dizer também que aqui a gente não faz uma entrevista, a gente não tem uma pauta, é um bate-papo, uma prosa, uma conversa com amigos que contam um pouco da nossa história, são as próprias personagens que falam da nossa Mineiros, que fala de si próprios. E nós estamos aqui hoje, nada mais, nada menos, do que com a professora Vera Lúcia Maria Luciano Vilela, que está ali também logo ao lado, o seu esposo, o nosso grande amigo Altonir. E estamos aqui para bater esse papo. Boa tarde, professora Vera, tudo bem? Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Verde Vale. Eu quero iniciar agradecendo essa grande oportunidade de participar desse programa, que acredito ser um resgate muito grande para a história de Mineiros. Muito obrigada pela oportunidade que você está me dando. Professora Vera, vamos começar, como diz outro aqui, sem... Vou falar isso perto da professora, não é legal, né? Começar do começo. Mas assim, conta pra gente um pouco aí de como foi a infância da professora Vera, fazendo um paralelo dessa infância da senhora com a cidade de Mineiros, que até então também era uma jovem senhora. Bom, Oscar, eu mudei para Mineiros em 1965. Nessa época, nós tínhamos aqui o Colégio Santo Agostinho. Eu vim para cá para estudar, fazer o 4º ano naquela época, né? Filhas de Ondine e de Dona Branca, casal simples, e que eu tenho as 2 irmãs, a Terezinha e a Vera Maria, e uma lembrança muito saudável dos meus pais, que me deram uma condição de vida muito grande, com muito amor, com muita sabedoria, criando com princípios que a gente levou para a vida toda, né? Então, Mineiros, naquela época, era muito engraçado a gente falar dessa Mineiros de 65, onde nós tínhamos aqui poucos balcões de emprego, onde tínhamos uma juventude que até era muito unida, tínhamos encontro de jovens, tínhamos uma amizade muito verdadeira, inclusive você fazia parte daquela turma de jovens, da Joia, onde nós nos reuníamos com muitas brincadeiras dançantes, tinha aquele clima de muita amizade e de muito companheirismo, né? Então, naquela época, o que empregava aqui em Mineiros? Onde que a gente tinha um balcão de emprego? Eram 2 hospitais que a gente chamava Hospital Novo e Hospital Velho. O Hospital Novo era o Hospital Nossa Senhora de Fátima e o Hospital Velho era o Samaritano. E tinha poucas escolas, né? Nós tínhamos muito poucas escolas. E tinha ainda as Irmãs da Sagrada Família, que gerenciava o Colégio Santo Agostinho, que administrava, né? Então, quando foi na década de 70, com 5 anos que eu estava aqui, eu busquei o meu primeiro emprego, que foi no Hospital Samaritano, onde fui funcionária do saudoso Dr. Filgueiras, Dr. Dermilson e do Dr. Carlos, que ainda está até hoje clinicando. Um hospital a quem eu devo muito. Primeiro, o grande aprendizado de ser uma profissional responsável,
porque ali Dr. Filgueiras e Dr. Carlos e Dr. Ademilson, eles nos ensinavam com seus exemplos. Chegar pontualmente, né? Ter aquela disciplina, aquela conduta, zelar bem dos pacientes. E eu falo que o Hospital Samaritano de Mineiros, eu vou falar por ele, porque foi onde eu trabalhei na década de 70, salvou muitas vidas, né? E nós tínhamos aqui uma clientela que vinha de Rondônia, de Cuiabá, de Guiratinga, de Rondonópolis, e o hospital era cheio. Realizava por dia, tinha vezes até 5 a 6 cirurgias no período vespertino. Então, eu tenho grande saudade daquele tempo, assim, de ver como aquilo foi feito com muita seriedade. Uns médicos que tinham uma dedicação incrível e que a gente pensar que naquele tempo não tinha uma ultrassom, não tinha um aparelho bom de raio-x e os médicos acudiam todos. Chegava um acidentado, chegava uma pessoa, às vezes, que tinha tido uma hemorragia interna, que estava com o baço estourado, eles não hesitavam, levavam para o centro cirúrgico, abria e salvava aquela vida. Então, essa é a lembrança que eu tenho de um hospital samaritano que fez o que pôde dentro daquela época, salvando vidas, né, e muitas vidas. Daí, então, nós começamos a ter também o Hospital Nossa Senhora de Fátima, que chegou com um pouquinho mais de atualidade, médicos mais novos, né, que também fez uma medicina de ponta aqui em Mineiros. E a gente só tem a agradecer isso tudo e lembrar que foi um período muito bom. Uma Mineiros, que era uma cidade pacata, onde nós conhecíamos todos, né, nos divertíamos muito, uma juventude saudável. Gostávamos de cantar, de dançar, de ter amigos, de comemorar aniversários, né? E também uns jovens muito temente a Deus. Nós tínhamos aí participação de missa da juventude, nós tínhamos amizade com os padres da época, com as freiras, e nisso a gente íamos formando e crescendo também na espiritualidade, o que foi, acho que, muito bom para os jovens da nossa época, né? Então, eu vejo, comparando com os avanços que nós temos hoje, bate, às vezes, uma saudade daquele tempo que a gente tinha muita confiança, tinha muita certeza de que iríamos para uma escola, iríamos sair tranquilos, os pais confiavam a gente à escola também com muita confiança, porque sabia que ali nós estávamos bem protegidos, né? E cada um buscando a sua realização profissional, né? Primeiro a gente tinha que sair de Mineiros para estudar. Eu saí daqui na década em 72, também buscando uma formação melhor. Eu pretendia fazer medicina, então eu fui fazer o colegial em Goiânia, né? Naquela época no Liceu de Goiânia. Eu lembro que foram colegas meus que saíram daqui, o Oswaldinho, o Dr. Paulo, que hoje são médicos aqui, né? Mas eu não fui por esse caminho e retornei para Mineiros em 73, onde voltei também pela paixão que foi maior e voltei para casar com o seu Altonir, que estou casada aí há 50 anos até hoje, né? Mas foram etapas muito bem vivenciadas, etapas assim muito tranquilas, com apoio familiar muito grande, uma amizade muito grande, e tudo isso foi construindo a formação da gente, essa formação que Deus me deu, que eu agradeço muito, né, dos princípios que eu carrego até hoje, e acredito do tanto que eu pude contribuir também para o desenvolvimento educacional da minha cidade, onde, depois que eu me casei, eu retornei para Mineiros já na década de 80, né? Eu casei em 73, fiquei 7 anos para a fazenda e, quando eu retornei, já retornei buscando uma atividade na área educacional, onde eu fiz a questão de continuar progredindo, buscando aprender, porque para estar na educação é um aprendizado constante. E eu não me esqueço que eu cheguei na Dona Maria Luísa, lá no colégio, e falei, eu ouvi dizer que a senhora está precisando de 2 professoras, uma para o 2º ano e outra para o pré. Eu queria que a senhora me desse uma oportunidade no pré, porque eu nunca lecionei. Aí ela me olhou e falou assim, você tem vontade? Eu falei, tenho muito, estou com muita vontade. Ela falou, mas eu vou te dar o 2º ano, porque é melhor você começar com uma turma que já está pré-alfabetizada do que você começar
para alfabetizar as crianças. Eu nunca esqueci dessa grande lição, né, dessa saudosa Dona Maria Luísa, a quem eu devo muito da minha profissão também, porque depois eu estive 10 anos no colégio, né, no ENA, com ela, mas esse foi o primeiro contato que eu tive com Dona Maria Luísa e que comecei a minha atividade educacional numa sala de segundo ano. E aqui, como não tinha escolas, eram muito poucas, a partir de 35 alunos, a Dona Maria Luísa falava assim, você tem que ver com a professora se ela aceita. Quando eu assustei, eu tinha 51 alunos na sala de aula, e foi uma bênção, alunos que eu me lembro até hoje de alguns, não lembro todos, né? Mas que teve uma aluna só que mudou para Goiânia, e eu fui até o final do ano, com 50 alunos maravilhosos, uns pais fantásticos, e tudo que a gente fazia tinha apoio de todos os lados da família. Era muita festa, era muito aprendizado, era muita alegria. Então, um tempo que a gente viveu essa educação muito boa, né? Onde nós não tínhamos nenhum livro didático, era muito difícil, então nós elaborávamos nossas aulas no final de semana, reuníamos algumas professoras, Maria Valdivina, Isabel Tencaten, reunimos para ver o que nós íamos trabalhar durante a semana. E muito trabalho, e muito ditado, e muito treino ortográfico, e muita conta. E a meninada aprendia a ler, a escrever, a raciocinar. E assim foi essa construção desse início da minha vida profissional, com essa turma de segundo ano, com 50 alunos na sala de aula, mas graças a Deus deu tudo certo. Que maravilha. Professora Vera, voltando um pouquinho ainda no tempo, aí pelos anos de 1965, Mineiros, evidentemente, muito diferente dos dias atuais. E parece-me que naquela época eram poucas ruas aqui mais do centro que não tinha asfalto, era paralelepípedo, enfim. E como é que era também a vida social? E até voltando um pouquinho, se não me engano, parece que era o carro de boi que fazia a coleta do lixo. A senhora pode lembrar um pouquinho para a gente essa parte também? Sim, Oscar, como não lembrar? As ruas eram de paralelepípedo, onde nós, de vez em quando, deixávamos o salto, ficava preso, às vezes até arrancava o salto do nosso sapato, quando a gente fazia a famosa avenida, que era entre o Cine Carlos II até a Pensão Sudoeste, né? Que agora, essa semana, está sendo demolida. Então, a gente vinha nesse percurso de vai e vem, as moças pegadas umas nos braços das outras, olhando os rapazes que ficavam de lado também, olhando a gente, né? Então, era muito interessante. Paralelepípedo, né, nas ruas. Essa coleta, eu lembro muito da Zorra, né, que era feita também a coleta de lixo, poucos armazéns. Eu lembro aqui do seu Orlando, Pedro Malaquias, seu Jonas Patrício, né? Então era muito pouco, mas a gente conhecia tudo, né? E os pais também tinham a liberdade de mandar, vai lá no seu Orlando comprar isso, pede para ele anotar. Famosa caderneta que era acertada no final do ano, na colheita, né? Assim que procedia todo esse sistema de vendas e compras, né? Não tinha supermercado, então era lá no balcão mesmo que a gente pegava essa mercadoria. As ruas, então nós tínhamos aqui também, Oscar, quero lembrar, o famoso Mineirão e o Mineirinho. E tinha o quebra-dedo, né? E nós tínhamos Moita Redonda também, né? A gente falava também o setor oeste, a Baixadinha, mas nós éramos uma competição muito forte entre Mineirão e Mineirinho, né? Os jovens, ali a casa do seu Totti era o nosso ponto de reunião dos jovens ali, né? Lá dançávamos muito, Dona Zélia muito animada. Ali já existia a praça ou era apenas um largo, vamos assim dizer? Tinha a praça onde ficavam os circos, que naquele tempo via muito a Mineiros. Em todas as cidades passava aquele circo, e lá que sediava o circo. E a gente achava aquilo o máximo, né? Porque junto com o circo vinha uma dupla famosa para cantar. Tinha, então, aquele entretenimento que a gente amava, a época do circo, né? E tinha até gente que queria acompanhar o circo.
Né? Então a gente ficava assim. Era mágico, né? Era mágico, né, o circo. E quando o circo passava, às vezes nós fazíamos uma sede do circo no fundo do quintal do seu Tote e da Dona Zélia, né? O Oswaldinho era um palhaço fantástico da época e nós aplaudíamos, né? Tinha malabarista, tinha quem andava na corda, a Mariana. E assim, o Mineirinho era muito animado. Tão animado que no primeiro festival de música que teve em Mineiros, o Berocan, que era do Mineirinho, ele ganhou o primeiro lugar. Tamanha a nossa torcida, não é que ele não cantava bem, ele cantava bem, né? Mas nós fizemos uma campanha tão grande e ele foi o vitorioso. Então, nós ficamos muito felizes com a vitória do Berocan no primeiro festival da música, que foi realizada lá no Cine Carlos II. E tinha as músicas da época, né? Nós gostávamos demais. Então, foi uma jovem guarda muito animada, as músicas do Gerry Adriane, Roberto Carlos. Então, toda a Vanderleia, a Vanusa, né? E tínhamos aí aqueles grupos, como o grupo do Maurílio, que cantava muito bem, que tinha o conjunto dele. A gente gostava demais, Maurílio Ribeiro, a gente gostava muito de ouvir, de cantar, de ganhar serenata, né? Então, a gente era muito animada também nesse aspecto, né? Uma juventude muito unida também para esse tipo de alegria que a gente curtia muito na época. Não tínhamos internet, não tinha nada, mas tínhamos muita música, comentávamos muito sobre as leituras. Nós fomos uma juventude que leu muito, né? Esses artistas famosos, nós saía uma literatura, a gente dava notícia e falava dela. Isso era discutido nas rodas das nossas festas e era muito interessante. Professora Vera, antes da gente falar mais propriamente de educação, mas já falando um pouco, eu estou me recordando aqui, aliás, eu tenho um trauma na matemática, você já sabe por quê. Tinha a famosa 7 furos, aqueles meninos que estão ali atrás da câmera, nunca, acho que nem viram, nem no museu ainda, mas a famosa palmatória, quando tinha a tal da arguição. Professora Vera, faz um paralelo desse tempo aí com o tempo de hoje. Bom, Oscar, eu não peguei a palmatória, mas peguei o tempo de certames e de arguição. E nós éramos craques. Eram rodadas que ninguém queria errar. Então, a cada rodada, a dificuldade aumentando e a gente queria sobressair disso, né? O que aquilo trabalhava muito com a nossa mente, lógico, né? Quando falava 2 mais 2, nós já tínhamos automaticamente a resposta, que seria 4. O que eu vejo? Você pediu para que eu fizesse um paralelo. Como que estão as nossas crianças hoje? Não vamos generalizar, porque, né, em tudo tem o que é diferente. Mas as nossas crianças hoje elas estão mais passivas. Elas só recebem. O cérebro está um pouquinho mais lento no que diz a esse tipo de raciocínio, né? Se você der uma conta que ele é capaz de fazer, mas ele pega a calculadora, porque há uma falta de segurança, o que nós não tínhamos naquele tempo, né? Como dizia o nosso saudoso professor Juarez, esse teorema aqui foi o Ari Quintela que fez, e ele não erra. E ele falava aquilo com tanta propriedade, mostrava os porquês, e a gente ia absorvendo, né? Então, a gente aprendia muito também com um pouco de prática. E hoje, as facilidades, às vezes, fazem com que as nossas crianças, os nossos netos, né, os nossos amigos mais jovens, tenham uma dificuldade muito grande para esse raciocínio lógico, né? E eu, como professora, que fui de matemática, como sou encantada pela matemática, o meu mestrado eu fiz em cima do lúdico, que ajuda o desenvolvimento matemático. Eu acho que falta muito isso nas escolas. A gente vê que há uma tendência, que tem alguns professores que gostam de trabalhar com lúdico, que entende que quando a criança ela concretiza esse ensinamento, ela melhora o raciocínio lógico, ela enxerga a matemática, porque a matemática é muito abstrata, mas abstrata se eu não trouxer o concreto para perto da criança. OSPB, Educação Moral e Cívica. No nosso tempo, a gente, inclusive, antes de chegar na sala de aula, a gente cantava enfileirados, cantava o hino nacional. Quando entrava alguém na sala de aula, todos se levantavam em sinal de respeito. Fala para a gente um pouco disso aí também. O brasileiro hoje
está menos cívico, professora? Eu não diria que o brasileiro está menos cívico. É a consequência da evolução dos tempos. Ficou careta o aluno fazer fila para entrar na sala de aula, né? Mas isso que você está falando aconteceu na década de 80, com uma LDB que fez educação em 2 ciclos, né? E que foi introduzido nessa época isso que você está falando, a OSPB, né? E também os estudos sociais. E o que aconteceu? E nós tínhamos um grande respeito pelas leis, né? Pelos hinos, cantávamos, sabíamos, né? E tínhamos aquela questão de patriotismo, que o 7 de setembro, para nós, não desfilar era um castigo. Então, a gente sentiu o prazer de estar à rua mostrando e batendo no peito, eu sou brasileira, né? Eu quero desfilar. Aquilo era muito bom, aquela ordem que a gente tinha de saber o 1, 2, 3, 1, 2, 3, virar para a esquerda, virar para a direita. Aquilo era algo que fazia parte da nossa educação, né? Da nossa formação educacional. Chegar um professor na porta da nossa sala de aula, se nós não levantássemos, nós seríamos até punidos, porque era o respeito que a gente tinha enquanto chegava uma autoridade ou um colega da professora. Era sinal de respeito. Só a hora que a pessoa falava, podem sentar, que nós voltávamos e sentávamos. Então, são coisas que a gente aprendeu a fazer. Eu sei que hoje os colégios militares, e que nós, graças a Deus, estamos com um colégio militar aqui, têm buscado resgatar essa hierarquia, que para muitos colegas professores está sendo careta, para muitos alunos não estão aceitando, mas que, quem sabe, quando a gente vê um resultado de um Enem a nível de país, a gente vê que são os colégios militares que estão no ranking, que estão lá na ponta, né? Então, não existe aprendizado total se não houver disciplina. Isso é algo muito antigo. Eu sou uma professora antiga. Eu jamais, Oscar, dou conta de chegar numa sala para ministrar qualquer tipo de conhecimento se não houver silêncio. Porque isso é uma falta de respeito. Enquanto fala, os outros precisam prestar atenção. Eu posso discordar, eu posso ter um debate, eu posso fazer qualquer tipo de coisa, porque a sala de aula também é um processo democrático, a gente tem que viver dentro dela. Mas eu preciso ter respeito enquanto um coloca as suas ideias, né? E isso hoje, essa diferenciação que eu vejo, a gente tem saudade desse tempo, e eu vejo que essa liberdade excessiva, essa coisa que eu posso estar na sala de aula conectado com o mundo, que até é algo inovador, como inteligência artificial, como educação 4.0, preciso ocupar as novas tecnologias na sala de aula, mas é humanamente possível eu prestar atenção totalmente no conteúdo conectado com o mundo, que é o que os nossos jovens dão conta de fazer. Ele fala com um colega que está fora da sala, ele dá um recado para a mãe, ele fala com alguém do grupo dele. Então, não tem aquela sintonia, que eu acho que é muito necessário para que o aprendizado aconteça. Os meus saberes, eles vão aumentando na convivência com os meus pares, nas leituras que eu faço, na aula que eu assisto, naquilo que eu pego de informação. E não é só copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não posso ficar só nisso daí, copiando, Ctrl+C, Ctrl+V, copiando até coisa errada. Mas eu preciso de trazer o que essa internet me oferece para uma reflexão de aprendizado. O que isso me instrui? O que isso me forma? Né? Então, aí eu acho que há uma grande contribuição desse avanço tecnológico que nós estamos vivendo hoje. Professora Vera, algo também que a gente volta um pouco aí no saudosismo, e que, inclusive, havia até de forma saudável uma competição entre os colégios principais aqui da nossa cidade, o Instituto Erasmo Braga e o colégio, até então, colégio estadual, hoje colégio deputado José de Assis, onde tinham ali as bandas marciais, ou fanfarras, como queiram, e era uma festa cívica, né? Bom, isso também foi um período de competição muito grande, e cada escola queria ter a melhor.
Hoje eu não sei quantas escolas mais. Quando eu fui secretária de educação, tinha uma escola, uma fanfarra no Otalécio, mas muito pouco, né? Os instrumentos, poucas pessoas que gostavam de lidar também com essa arte, de ensinar, de ter os toques, aquela coisa bonita que a gente via, que de longe a gente ouvia um som apenas. Era muito bonito e muito competitivo na época. E essas escolas, elas queriam ser cada uma melhor, desde o paramento, desde as vestimentas, cada uma com uma vestimenta mais bonita do que a outra, e também o toque, né? E eu lembro bem que o Instituto, ele tinha um toque mais agressivo, mais rápido, né? E a gente pensava, por que o colégio às vezes não faz rapidinho assim também? Então, essas coisas que a gente comparava, mas que a gente percebia e via o diferente, que contribuía também para a cultura. E as pessoas amavam ir para a rua, assistir aquela fanfarra passar, aplaudiam, né? E todos não importavam do sol ou da chuva, mas iam para ver aquele desfile que era cívico e que muito mostrava da nossa cultura também naquele momento aqui em Mineiros. Vinham as autoridades, né? Deputado José Alves de Assis, saudoso, era muito, quando foi secretário de Educação, muito exigente, fazia questão de estar presente aqui nos desfiles, e ai da gente cometer algum deslize, que ele era o primeiro a corrigir depois. Então, assim, foram tempos de rigor. Eu acredito, Oscar, que tudo na vida precisa ter rigor, para que as coisas aconteçam da melhor forma, e a gente tinha um rigor muito grande naquele tempo. Exato. Professora Vera, a senhora usou a expressão careta, que hoje a turma aí, acho que já até ficou para trás. Eu acho que eu estou sendo careta falando já dessa parte, mas eu não sei se hoje é paia ou se já tem um adjetivo novo nesse sentido aí, mas vamos usar esse termo aí. A senhora concorda, ou estou equivocado, que hoje em dia parece que inclusive é meio careta também falar de Deus? Parece que o pessoal tem até assim sei lá. Fala pra gente sobre isso. Eu acredito assim, eu não acredito que Deus nunca vai ficar careta. Eu quero acreditar nisso, porque a fé, ela precisa de existir em todas as idades, né? E essa crença, ela está muito diversificada, cada um tem a sua religião, mas o Deus é único. Então, eu penso que o ser humano, sem essa fé em Deus, ele não vai para lugar nenhum, porque se nós amanhecemos todo dia, e se nós respiramos, nós temos que acreditar que isso é um dom de Deus. É uma bênção que a gente recebe. Estamos aí, mais do que nunca, tendo que acreditar nessa grande bênção que Deus deu a mim, que deu a você, Oscar. Depois de uma pós-pandemia, nós podermos estar dando uma entrevista dessa. Quantas tristezas nós vivemos. E nós estamos aqui com vida. Então, isso foi uma bênção de Deus, que nós permanecemos vivos, né? Eu acredito que tem algum motivo para isso, que temos algo para fazer ainda, porque o ser humano precisa ser útil, e que é por isso que nós estamos de pé com essa fé em Deus. E eu quero acreditar que desde a criança até o jovem, o adulto, o idoso, todos nós temos um Deus que a gente não despreza e que está sempre a nos guiar em todos os caminhos da nossa vida. Joia é algo muito precioso. E jovens otimistas implantando amor. O que traz na acepção da palavra esse momento para a professora Vera? Muita saudade. Saudade de ver o Oscar fazendo os seus discursos e nós morrendo de rir, né? Saudade de um grupo que, quando encontra, sente muita saudade do tempo que nós vivemos juntos, do quanto fizemos, do quanto rezamos, por nossos amigos, pelas pessoas que passavam dificuldade, do quanto nos divertimos também. Então, nós somos da época que nossa juventude rezou o terço em cruz por uma causa muito nobre, por um sacrifício grande, junto com o saudoso Dom Heriberto. Aprendemos que a vida tem que ter sacrifício, tem que ter oração, tem que ter uma série de coisas para que a gente aprenda a agradecer mais e, às vezes, ficar sofrendo muito, né? Então, eu acho que essa força da joia, esse grande otimismo que ela implantou na gente,
serviu para que a gente pudesse cada dia mais acreditar que vale a pena viver com moral, com uma vida que eu possa abrir meu livro para os meus filhos verem, para os meus netos, né? E que a gente agradece muito. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu agradeço demais a tudo que Deus me deu. A quantidade de equipes que eu formei nessa minha vida, na subsecretaria por 6 anos, na Secretaria Estadual de Educação por 2 anos e meio, na Câmara, né? Na Câmara por 4 anos, como diretora na FAMP, então, por 2 anos. Então, eu acho que em todos os lugares que eu fiz, Deus me abençoou demais e colocou pessoas maravilhosas ao meu redor, que eu aprendi muito e que eu pude ser útil e que pude contribuir para o sucesso de alguma coisa. Ok, nós vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente vai voltar com música. Para você que nunca ouviu falar de serenata, eu creio que a professora Vera recebeu algumas aí do Altonir, quando muito apaixonado continua até hoje, mas era aquela paixão ainda de jovem, né? Querendo conquistar a sua futura esposa. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos voltar com música. Isso aqui, o que diz para você essa música que a gente está ouvindo aqui agora? Relíquias, mensagem de muito amor, diferente às vezes das músicas que a gente ouve hoje. Uma mensagem que toca o coração da gente, né? Então, Moacir Franco, ele cantava com muito amor, né? Uma pessoa que fez muito sucesso pelo país e até internacionalmente falando, né? Mas Moacir Franco, para mim, foi um dos grandes cantores da minha época que eu amo muito até hoje. E tenho vários discos de vinil aí guardado, né? E de vez em quando a gente ouve. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca... E como é que era a reação das moças? Ali estava deitadinha no aconchego da sua cama, de repente começava a tocar a música, tocava o coração, como é que é? Lógico, se estávamos no salão paroquial ou no Mineiros Clube, a vontade era de arranjar logo um par muito bom para dançar, sair dançando, falando da música. E era assim, né, que a gente costumava a passar nas brincadeiras que a gente chamava, né? A senhora falou do salto que ficava, às vezes, lá no paralelepípedo. Namoro da Vera com o Altonir começou por ali, naquele vai e vem ali, do antigo batidão por ali? Com certeza, mais ou menos ali em frente ao Cine Carlos II. Olha, aquele moço lá está me olhando. Aí a colega, não, aquele moço é muito velho para você, não é para você olhar para ele, não. Não, mas eu estou gostando daquele rapaz lá mesmo. A idade não é o que interessa aí, não. Em 73 foi quando eu adquiri a maior riqueza da minha vida, que foi quando eu me casei com o Altonir e tive aí os meus 3 filhos, a Adriana, o Ricardo e o Luciano. Para mim, Deus foi misericordioso, que me deu de presente essa riqueza tão grande que eu tenho e que eu preservo com tanto amor, porque eles são meus alicerces, são minhas joias raras. Professora Vera, nós estamos vendo aí um importante diploma que a senhora evidentemente conquistou, digo que realmente é uma conquista, do Latin American Quality Institute. Esse meu inglês eu vou te falar. Se o Dom Eric tivesse aqui, acho que ele ia falar, Oscar não é assim que fala isso em inglês. Mas é o seguinte, o que representa para a senhora na sua vida profissional, entre tantos outros diplomas, evidentemente, mais um como este? Oscar, esse certificado de Latin American Quality Institute foi uma conquista em 2018, quando eu estava de diretora acadêmica da FAMP. Eu agradeço muito, eu falo que a FAMP faz parte da minha história educacional também, pelas oportunidades que eu tive, e esse daí foi em Punta del Este, né, no Uruguai, onde nós passamos uma semana num seminário internacional com um aprendizado muito grande. Agradeço muito a oportunidade que a diretora Morgana
deu à minha pessoa de participar não só desse, como da Educação 4.0, que foi a GEDUC, em São Paulo, e tantos outros cursos que eu participei. Então, eu falo que a FAMP também faz parte da história da minha vida profissional, a quem eu agradeço muito. Professora, nós estamos vivenciando momentos assim não muito agradáveis nas escolas da nossa cidade. Há um certo temor, mas graças a Deus, exatamente nessa data que nós estamos gravando, na noite de ontem, o prefeito, inclusive, apresentou uma guarda armada que está aí agilizando, e várias outras forças, tarefas da nossa cidade estão trabalhando no sentido de tranquilizar os pais, de dar segurança aos alunos. Graças a Deus não temos nenhum alarde que esteja trazendo maiores preocupações graças a essas ações. Gostaria de ouvir também a sua preocupação em relação a esses fatos. Oscar, antes de falar desse assunto, eu gostaria de agradecer Mineiros pela minha trajetória educacional, que começou na parte de gestão em 1999, quando eu fui subsecretária por 6 anos. Foi um trabalho fantástico, época de grandes mudanças no ensino do Estado, e que eu estava aqui representando as cidades de Mineiros, Portelândia, Perolândia e Santa Rita do Araguaia. Um trabalho de grandes mudanças, e que, naquela época, também nós tivemos as resistências, quando nós tínhamos mudança de ressignificação de ensino médio, aos parâmetros curriculares nacionais, aquele período de sensibilização, projetos. Nós tínhamos 30 projetos dentro da subsecretaria, e, graças a Deus, nós vencemos todos, com muita sensibilização, com muito amor e com muito trabalho e com muita humildade. Depois eu estive na Secretaria Municipal de Educação, e, nesse período, de 2006 até 2008, nós implantamos grandes políticas também na Secretaria Municipal de Educação. Uma delas, de muito valor, foi a questão do plano de carreira dos professores do magistério, né? Plano de carreira do magistério. Também fizemos aí o SAREM, que é o sistema que mensura a qualidade de educação de Mineiros. E eu falo que eu fico muito feliz com todos os prefeitos que antecederam a época que eu fui secretária, que foi do período da dona Neiba, todos os outros prefeitos e todos os secretários, que não só mantiveram o SAREM, como melhoraram, aperfeiçoaram. E é por isso que hoje eu acredito muito que essa política fantástica que está sendo vivenciada na educação de Mineiros, que hoje nós somos o melhor do Sudoeste, né? O melhor do Estado, e o segundo melhor do país, é em função dessas políticas acumulativas que vieram e que as pessoas continuaram, e que hoje nós temos uma educação de qualidade no nosso município. Quero parabenizar o atual prefeito, prefeita Leomar, secretária Adriana, pelas políticas que têm implantado e implementado no nosso município. Daí também eu quero dizer que o período que eu estive como conselheira do Estado, que foi uma bênção, porque eu aprendi a lidar com a documentação das políticas educacionais do nosso Estado e do nosso país, né? Onde eu fiz uma pós também de planificação de políticas educacionais, que muito me ajudou e contribuiu para que eu incrementasse projetos que muito contribuíram para o desenvolvimento da educação do nosso município. E agora eu vou responder a sua pergunta. O que eu vejo? Quero parabenizar o Poder Executivo, o Judiciário, os diretores, a Secretaria de Educação, todos que agiram bem incisivamente, bem assim, no momento exato, no momento que precisava agir para que as escolas tivessem a sua proteção. Mas eu quero fazer um alerta. Não adianta nós colocarmos porta giratória na escola, não adianta colocarmos detector de metal, nenhum outro tipo de segurança para entrar para a escola. Nós precisamos trabalhar a humanização das escolas, fazer com que os nossos alunos vejam o valor da vida, edifique o colega, respeite o professor e
Vice-versa, que o professor também respeite esse aluno. Precisamos de uma humanização dentro da escola para que os alunos sintam que a escola é o segundo melhor lugar para ele ir depois da sua casa. Precisamos que as famílias valorizem o trabalho dos professores, valorizem essa educação que o município está debruçada para ofertar gratuitamente para o seu filho. Precisamos que a família fiscalizem a mochila dos seus filhos, veja com quem seus filhos andam, veja até que hora que os seus filhos estão dormindo. É isso que nós precisamos, dessa humanização. Descoisificar, não criar pretexto para tudo. Eu tive apelido na minha época, eu era Olívia Palito, eu era muito magra, e nem por isso sofri nenhuma retaliação na minha vida. Hoje, qualquer coisa que fala para um aluno é motivo de bullying, é sofrimento, é a família que vai tirar satisfação com a escola. As famílias precisam mostrar para os seus filhos, assim como meu pai me mostrou, que a maior riqueza que um ser humano possui é a conquista da educação. São os saberes que nós adquirimos, é a nossa formação. É isso que nos dá a condição de discutir de igual para igual em qualquer ambiente que nós estivermos. Precisa dessa valorização. Mas eu acredito que essas forças que estão agindo para descobrir esses oportunistas que estão aí pegando essa onda para fazer de conta que são as pessoas que vão aterrorizar. Eles vão realmente quebrar a cara, como a gente diz, porque eu vi um esforço enorme para coibir tudo isso. Eu espero que os poderes constituídos resolvam realmente essa situação, mas que a família não fique de braço cruzado, que a família entenda que ela é a maior responsável pelo filho que vai para a escola e com a cabeça que ele vai. Gostaria de falar aqui, Mineiros teve um desenvolvimento e não teve um crescimento. Por quê? Porque chegaram aqui, Oscar, em 2015, faculdade de medicina, faculdade de tantos outros cursos, que fizeram com que Mineiros despontasse a nível nacional e internacional. Imagina você se não fosse esse desenvolvimento causado pela educação, pelo ensino superior, pelo ensino fundamental de qualidade, pelas tantas faculdades que estão vindo para Mineiros, como seria essa nossa cidade? Né? Porque a mão de obra desqualificada, às vezes, ela contribui para que a nossa cidade só cresça e não desenvolva. E não foi isso que aconteceu em Mineiros. Mineiros está em pleno desenvolvimento graças à grande oportunidade educacional que nós temos. E eu gostaria de falar de uma que está chegando, que é a Escola do Futuro, que tem aí a inteligência artificial, que tem aí o trabalho com as novas tecnologias e que nós temos apenas 5 escolas dessas no estado, 2 em Goiânia, uma em Aparecida, uma em Santo Antônio Descoberta e outra aqui em Mineiros. Não é possível que os mineirenses não vão abraçar essa causa, porque é um estudo 0800 de qualidade e que a gente deve ao esforço do prefeito com o governo do estado, que está trazendo para a nossa cidade uma grande riqueza. Por enquanto, tem escolas, são riquezas que nós estamos recebendo muito melhor do que se estivéssemos recebendo presídios. Então, eu conclamo às famílias de Mineiros, aos jovens de Mineiros, vamos fazer dessa cidade uma cidade diferente, onde a educação é educação de ponta, desde a creche ao ensino superior. Vamos aplaudir essas pessoas que tiveram coragem de investir em Mineiros e transformar essa cidade em uma cidade educacional. Infelizmente, né, o nosso tempo é um pouco, mas deu para você perceber essa rica história dessa mulher tão bem formada em todos os sentidos, que trouxe-nos grandes exemplos de vida, não é isso? E trouxe grandes lições. Professora Vera, nós estamos já nos direcionando ao final. Gostaria de deixar
esse presente contigo aqui, desse seu amigo. Para quem não sabe, a professora Vera e o meu amigo Altonir foram meus padrinhos de casamento, inclusive, no ano de 1975, exatamente 75, há 48 anos atrás. Pessoas por quem eu tenho a maior consideração. Professora Vera, nós temos aí a infância, a adolescência, a juventude e temos também a melhor idade. Eu gostaria que a senhora estivesse encerrando essa nossa prosa, esse nosso bate-papo, falando um pouquinho, trazendo uma mensagem para esses momentos de vida. Bom, Oscar, eu acredito que eu fui muito feliz em todas as etapas da minha vida e continuo muito feliz. Hoje eu tenho um grupo de idosas de um projeto que foi criado na minha gestão, mas é um projeto da FAMP, faculdade, que é o Envelhecendo FAMP, onde nós temos umas 50 idosas, entre idosas e idosos também, que participam todas as quartas-feiras num projeto na parte da tarde na FAMP. É um momento em que nós procuramos valorizar o idoso para que ele tenha uma vida melhor, porque não só basta envelhecer, mas precisamos de políticas que assistam, que a gente sinta feliz, sinta que nós ainda somos aptos para ser útil na vida. Então eu agradeço muito e quero mandar um recado todo especial a todos do Envelhecendo, que nós possamos cada dia mais estarmos ali, fazendo e mostrando para as pessoas que podemos envelhecer com qualidade de vida. Ok, então nós estamos chegando ao final do nosso Mineiros, Nossa Gente, Nossa História, que sempre vai ao ar às sextas-feiras, às 19 horas, nas plataformas da Verde Vale FM, também no Instagram, @OscarRodrigues07. Agradecemos penhoradamente a professora Vera por nos receber e compartilhar conosco essa sua rica e bonita história. Até a nossa próxima edição. Um grande abraço, fiquem com Deus. Verde Vale. Verde Vale.